Foi aprovado ontem, mas a Justiça barrou. Ao vivo com o repórter Vinícius Rocha, já pode dividir a tela comigo aqui com o Vinícius, porque ele está com o presidente do sindicato, que representa os servidores, ou seja, a categoria, porque os servidores estão sem informação, eles estão preocupados com essa decisão em tornar uma secretaria, afeta diretamente. Qual que é o entendimento por parte do sindicato? Já já a gente fala com a vereadora também. Bom dia, Vinícius. Bom dia para você, Silmara. Bom dia para todo mundo que está assistindo o SBT Verdade, na TV, nas redes sociais também, né? E aqui comigo está, sim, o Laerte, que é o presidente do Sindicato dos Servidores, né? E eu quero já perguntar para você, Laerte. Existe uma parte dos servidores que temem que isso aconteça, que o DAERP seja extinto, que seja tornado secretaria. Isso pode afetar a carreira de todos esses servidores, de vocês. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a Silmara e os que nos assistem. Na verdade, uma preocupação é muito grande. Nós que conversamos, inclusive, no dia de ontem e ao longo da semana com os trabalhadores, especialmente os trabalhadores do DAERP, que estão muito preocupados do DAERP vir a ser uma secretaria, o risco é iminente de que nós tenhamos um sucateamento muito grande nesse processo. E sabemos que o que o governo quer de verdade, porque essa reforma administrativa, que ao nosso ver não traz nenhum avanço em relação à máquina administrativa, o que eles querem de verdade justamente são os orçamentos, não é? Ter acesso ao orçamento da ERP, e nós temos essa preocupação. A prefeitura vai resolver o problema da prefeitura, porém vai ficar um problema muito grave para os trabalhadores que podem, ao longo do tempo, sofrer um processo de sucateamento muito grande no DAERP. Com essa decisão de ontem, né? A primeira decisão de aprovar o projeto enviado pelo Executivo aqui para o Legislativo, e depois a decisão da Justiça em barrar toda essa votação, né? Para vocês, o que significa isso? Olha, mesmo após nós tivermos, inclusive enviamos um documento para todos os vereadores, colocando a posição do sindicato, a posição contrária à aprovação desse projeto, mas infelizmente mostraram mais uma vez um apoio incondicional ao prefeito municipal. Porém é importante ressaltar, né, um grupo de vereadores, alguns vereadores preocupados com a sociedade e também com o funcionalismo, né, como a Duda e outros vereadores que acabaram mostrando solidariedade aos profissionais e buscando que nós pudéssemos ter um tempo mais hábil para discutir esse projeto. Eu acho que essa decisão é importante, numa ação impetrada pela vereadora Duda Hidalgo, traz um pouco de tranquilidade nesse momento para os trabalhadores, para que nós possamos aí, quem sabe, ver o posicionamento oficial da Justiça. Espero que nós possamos ter aí, uma vez que essa liminar está em vigência, podemos aí passar um pouco mais de tranquilidade para os profissionais e possamos efetivamente discutir melhor esse projeto. A expectativa nossa ainda é positiva, que nós possamos barrar definitivamente essa reforma administrativa nesse momento. Muito obrigado, Laerte, pela entrevista, presidente do Sindicato dos Servidores. Na reportagem, nós mostramos também os vereadores que foram a favor, como o Marcos Papa, por exemplo, e também mostramos aqueles que foram contra a votação aqui na Câmara, né? O Lincoln Fernandes e também o Jean Caraúci. E aí, durante a votação de ontem ainda, a vereadora Duda Hidalgo entrou com um pedido de mandado de segurança e foi acatado pela Justiça de Ribeirão Preto. Ela está aqui comigo agora, vai explicar um pouquinho dessa decisão de entrar com esse pedido, né, Duda? Você também votou contra, foi uma das 8 que votaram contra, né? Por que você decidiu entrar com esse mandado? Bom, eu imagino que, assim como o pessoal que está em casa, vocês, o sindicato, acredito que a prefeitura tem que também cumprir as leis do nosso município. E, infelizmente, a votação de ontem se tratou um atentado à nossa lei orgânica municipal. Na lei orgânica municipal, que é uma espécie de constituição, por assim dizer, do nosso município, tem um artigo que é muito explícito, que fala que o sistema de distribuição de água e de saneamento tem que se dar por administração indireta. Então, o projeto que foi votado ontem, ele não poderia ter sido votado sem a prefeitura alterar antes a lei orgânica do município. Para alterar a lei orgânica do município é muito mais difícil. Você precisa de o quê? Maioria de 2/3 na casa. E a gente não pode só ignorar isso. A lei orgânica, ela não está ali de enfeite, né? Ela está ali para proteger o nosso cidadão, para garantir que as leis sejam cumpridas e para melhorar todo o funcionamento do nosso município. Então, assim como eu não posso me eximir de seguir a lei, eu acredito que a prefeitura também não possa fazer o mesmo. Duda, você tocou num ponto que
diz que tem que ter 2/3 para, por exemplo, alterar a lei orgânica no município. Nós pudemos ver pela votação de ontem que o grupo que é contra as ações da prefeitura é menor do que aquele que é a favor, né? Então, você acredita que sempre vai haver uma vitória da prefeitura em relação a vários assuntos trazidos aqui para casa? Olha, infelizmente a gente tem uma maioria consolidada hoje em dia na Câmara. Mas, assim, eu espero que os meus colegas vereadores, eles sejam a favor do livre convencimento, né? Que eles votem as coisas por elas serem, de fato, benéficas para a cidade. Infelizmente, hoje em dia eu acompanho um grupo minoritário dentro da Câmara, eu acho que divergências existem. O problema é quando isso se torna intolerância, o problema é quando isso se torna ilegalidade, é quando isso foge do que um município precisa. Então, assim, é muito mais difícil para a gente, é claro, conseguir passar as coisas dentro da casa. Os meus colegas têm sido abertos quanto a ouvir outros posicionamentos, mas a gente sabe que ideologicamente tem uma grande diferença, né? Vocês ontem perderam por 13-8 nessa votação. Só que agora a Justiça entendeu que o seu pedido, né, foi acatado pela juíza Lucilene. Se derrubada essa liminar, o que vocês pretendem fazer com o grupo que é contra as ações da prefeitura? Continuar com o nosso posicionamento. A gente precisa defender o DAERP, defender o município, assim como o próprio Laerte do sindicato pontuou e assim como o sindicato tem travado ao longo de todas essas semanas de discussão da reforma administrativa, a gente tem uma grande preocupação com a queda da qualidade desse serviço, com a precarização do trabalho das pessoas que trabalham ali no DAERP, com, enfim, uma possibilidade de talvez até mesmo terceirização de algumas dessas funções. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco quando a gente trata disso. Eu acredito que meus nobres colegas que votaram contra ontem mantenham o mesmo posicionamento, de fazer com que o DAERP continue enquanto parte da administração indireta e não enquanto parte da direta, não se torne secretaria.